Agora, quem teremos aqui, Bruna? Nós iremos trazer para vocês a doutora Patrícia Alves Ridal. Ela é homeopata, professora de homeopatia, psicóloga, socióloga e hipnóloga. E hoje ela abordará o tema tecnologia versus saúde integral na contemporaneidade em que estamos inseridos e de que forma a tecnologia ajuda ou atrapalha. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Olá! É um prazer imenso estar com vocês duas meninas, Cláudia. É um prazer. Olá, Bruna, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui com muitas informações, mas eu vou aproveitar o gancho de vocês falando sobre os 5 sentidos que não temos, só os 5 sentidos. Eu sou uma pesquisadora nata desde pequenininha e analisando todo o contexto do ser humano, quem somos, por que as reações emocionais, percepções, sensações, ilusões, por que adoecemos, o que realmente acontece com o nosso corpo físico, né, quando a gente adoece, que na medicina alopática nos coloca como um conjunto de sinais e sintomas, né, que designa, adjetiva-se como doença, mas a doença está muito atrás dentro da minha visão. Então, observando sobre os sentidos do ser humano, eu comecei a observar e estudar dentro da física quântica, dentro da física nuclear e dentro da epigenética, que nós somos um centro de energia, que tudo funciona, que o corpo físico nada faz por si só. Porque se você observar lá um cadáver, o cadáver não tem reações hormonais e todos os sentidos. Então, afinal, da onde vêm essas reações? Estudando sobre o cérebro, eu estava montando hoje de manhã uma aula falando um pouquinho sobre o nosso cérebro, sobre o nosso comportamento, vou falar um pouquinho aqui também. Eu comecei a observar que o cérebro ele é um computador, isso já faz um bom tempo, e que nós, que estamos inseridos nesse corpo físico, é que reagimos a tudo isso, que tudo existe frequências vibracionais, tudo tem vibração. O som tem vibração, a nossa pele tem vibração. Quando nós recebemos todas as informações, subliminarmente ou não, né? Observando ou não observando, as nossas células estão recebendo as informações, por exemplo, agora, nós estamos aqui, nós três, com certeza, no meio em que nós estamos recebendo bilhões de informações que as nossas células estão assimilando e processando e distribuindo. As elas recebem, processam e distribuem. E aí gerando informações para os nossos hormônios, né, para o nosso organismo, para as nossas glândulas. Então, realmente, quando a gente fala sobre sensações e percepções e sentidos, eu gosto muito de falar que sempre eu argumento e trago essa pergunta: quem realmente nós somos? Afinal, né? Quem realmente somos? Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui? E o que acontece, né? O nosso sentido é o que determina como a gente percebe as necessidades que estão inseridas, que estão à nossa volta na nossa vida. E aí a gente começa a entender, por exemplo, o que nos interessa, o que nos perturba, o que nos irrita, né? Então a gente começa a desenvolver critérios, certo? Muito bem, e esses critérios traz um olhar para que o objetivo é trazer esse olhar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos nos conhecer. Então, a gente precisa entender tudo que está inserido à nossa volta. Pois é, pessoal, a gente está hoje passando por situações, não só aqui no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas no nosso mundo inteiro, no sistema Terra inteiro,
e que isso, indubitavelmente, gera informações, mesmo que nós não estejamos lá perto, em loco, mas isso gera informações nocivas para o nosso corpo. Porque aquilo que você vê, aquilo que você sente, as ondas vibracionais, como a gente chama de ondas moduladoras que tem no sistema Terra, que estão ligadas às membranas, porque tudo está dentro de uma membrana, nada está fora, está tudo aqui dentro. Então nós achamos que as coisas estão fora, não, está tudo aqui dentro. Observando dentro deste princípio, a gente começa a analisar de uma forma integral, entender, por exemplo, como nós lidamos com as experiências que estão. Fuga, como o Otávio falou muito ontem, sobre a fuga, como o corpo, né, reage a um caos, né? A fuga, né, e a luta e a fuga. Então, isso reage informações nas nossas células imediatamente, e isso passa para o sistema nervoso central, passando para o sistema límbico, para o nosso cérebro. Então, como é que nosso cérebro, que é esta máquina geniosa, que até hoje eu fico estudando ela e fico brincando, meninas, que eu fico dizendo, puxa, como é interessante, né? O que a gente vê, como é que o nosso olho processa, né? Uma imagem conforme... É um software, assim, complicadíssimo, assim, que quem criou, assim, é uma máquina que, assim, a gente não... Eu acho que a gente não descobriu o quê? Nem 5, 10% de como a gente funciona? Não descobrimos. E nós não usamos o nosso cérebro como devia. E será que quando a gente for usar 100%, vamos ficar que nem a Lucy? Pois é, mas a gente primeiro precisa ter ética e moral. Porque se nós não tivermos ética e moral, porque nós usaremos faremos, né? Teremos atos equivocados aí e geraremos confusão. Perfeito. Então, a ética e a moral, como diz Aristóteles, eu gosto muito da filosofia dos pré-socráticos, né, quando Platão diz, quando Platão nos coloca, o Platão ele desenvolveu uma história muito interessante voltada para Sócrates, que ele diz que o homem é um ser ético, o homem é um ser moral, então nós temos que entender o que significa, né, o significado verdadeiro da ética e da moral. E isso a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia para um autoconhecimento, para a gente observar a nós mesmos. Mas voltando no nosso cérebro, nosso lindo e maravilhoso cérebro, como é que o cérebro lida com as experiências, né? É o nosso corpo biológico, as experiências que passamos, os traumas que passamos, não só nessa situação que estamos inseridos, mas situações adversas e diversas, cada um tem a sua situação própria, né, individual. Então, medos, perda, culpa, pecado, condenação, alegria, entusiasmo, depressão, frustração. O ser humano vive num processo de frustração imensa, porque ele espera do outro aquilo que o outro não pode oferecer. Pois é, aí ele se frustra, aí entra num contexto de vítima, de coitado, eu sou coitadinho, e aí gerando uma confusão mental, emocional, porque a mente, a emoção e todos os sentidos estão tudo interligados e interconectados num contexto só, são campos de energia. Então, quando nós entendemos tudo isso, como é que nós, então, lidamos com os sinais e sintomas apresentados no nosso corpo físico? Pois é, então, tudo o que acontece com a gente, tudo, fica registrado instantaneamente nas nossas células. Caramba, e nós temos de 50 trilhões a 75 trilhões de células, dependendo do corpo físico, que estão ali se comunicando. É um bate-papo total, interno, nosso corpo físico é um conversê, meninas, que vocês não acreditam, entre um órgão, entre um sistema, entre um hormônio, entre uma célula, como cada célula de cada órgão tem a sua frequência específica, e tudo isso gera informação, tudo é comunicação, tudo se comunica. Aquela árvore que fica ali parada, que a gente acha que aquela árvore não está parada, as árvores se comunicam entre si pelas raízes, é uma comunicação interessantíssima
E essa vibração que as árvores fornecem, da frequência vibracional, que nós sabemos, né, que existe uma frequência em volta da gente, um campo de energia em volta da gente, formando ondas de frequência, essas frequências dessas árvores que estão ali paradinhas, elas se comunicam com as nossas células também. Puxa vida! E a gente fala assim, nós estamos separados? Não, nós estamos todos juntos. Então, aquilo que acontece lá no Rio Grande do Sul, ou lá na Conchinchina, ou lá na Austrália, ela reverbera instantaneamente e nós percebemos no nosso corpo físico as nossas reações. Então, nós temos que entender de que forma que nós precisamos promover a saúde integral. Eu, como homeopata, desenvolvo um raciocínio enorme, que vocês não possam imaginar como fica a minha cabeça quando eu desenvolvo dentro de um comportamento humano, dentro daquele conjunto de sinais e sintomas, o que está por trás, qual é a causa, eu vou observar o que está atrás da causa, entender quais são os gatilhos, porque não adianta só eu indicar um medicamento para limpar as memórias celulares se eu não observar o comportamento da mente consciente do ego, que está intimamente ligada com o meu fractal, que está intimamente ligada com as células, estando interligadas com o meu corpo físico, dentro dessa fisicalidade em que eu estou inserida como personagem Patrícia. Tudo junto e misturado. Então, observando tudo isso, a gente observa os campos mental, emocional, campo energético que está ligado ao nosso espírito. Tudo isso, como eu falei, tudo junto e misturado. Diante desse olhar, né, então, a nossa saúde se encontra como, né? Como é que nós reagimos diante das situações da vida? Observar as nossas reações comportamentais, observar aqueles pensamentos, aquelas sensações, aquelas percepções, as ilusões que criamos, né? E aí nós alimentamos e vivemos a vida inteira num primo sofrimento, numa angústia existencial. Muitas vezes chegam para mim e falam assim, eu quero equilibrar a minha ansiedade, quero tirar a minha ansiedade. A ansiedade não é o problema, não é a causa. O que a gente tem que entender é como a gente olha a situação, como a gente constrói. Então, o que acontece com a humanidade hoje? Ela construiu ilusões, ela construiu castelos de areia, Cláudia, Elisa, e aí, Bruna? O que acontece? As pessoas que constroem esse castelo de areia, pessoal, as pessoas começam a não ter bases, porque o castelo de areia ele não tem bases sólidas. E aí você começa, naturalmente, a desmoronar aquilo que você acredita, são as crenças, são aqueles padrões, né? A síndrome Gabriela que eu sempre falo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então eu continuo com aquele padrão, com aquela crença, com aquela percepção ilusória e fico... Tem que explicar o que é a síndrome Gabriela, porque tem gente que não vai saber o que é. A síndrome Gabriela, vocês lembram daquele filme Gabriela? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim. Gabriela, são as pessoas que ficam presas a padrões, né? Então, elas mudam de namorado, mas continuam com o mesmo padrão. E o padrão está intimamente ligado com as percepções, com as sensações, com o comportamento, com os hábitos comportamentais. Então, quando a gente não se moldam, né, não se desenvolvem, elas acreditam serem imutáveis e preferem ser assim porque é um conforto, não deixa de ser. Porque para haver mudança, você passa por questionamentos de si próprio, e são coisas que você fica assim aflito, porque você está se conhecendo, então... É um momento assim que sai do desconforto. Então, essa síndrome de Gabriela são mesmo essas pessoas que preferem se manter no padrão em que nasceram e não buscar mudança. Exatamente. Então, a gente vê muito a humanidade assim. Elas fazem de contas que não estão olhando, colocam debaixo do tapete, viram a página. Eu vou virar a página. Mas o problema é que está ali, né? Então, nós precisamos desconstruir e descriar. E isso requer
uma coragem, requer uma vontade, porque a vontade é o carro-chefe de um processo de mudança. E isso nós estamos passando na pele hoje, no dia a dia. E é algo individual, intransferível. Cada um reage dentro da sua maneira e cada um precisa realizar conforme sua vontade, conforme sua força, o seu poder, porque está tudo dentro de nós, Cláudia. Não está nada fora de nós. Então, quando nós entendemos todo esse contexto, teoricamente, a gente precisa colocar isso em ação. E o tempo agora, o momento agora, é colocarmos em ação o que fazer diante de tudo isso. Primeiro, como eu estou? Quem eu sou, afinal? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel? Então, as pessoas estão perdendo sua identidade. Há um processo aí, um adoecimento muito grande tecnológico, porque as pessoas deixaram de ser elas mesmas, elas ficam querendo ser o outro, fazendo um processo de comparação. Ah, eu quero ser o fulano, eu quero ser o ciclano, eu quero ser o beltrano, e deixam de observar a sua natureza íntima, a sua assinatura pessoal, quem você é. Até porque cada um tem um processo e um tempo. Imagina se todos nós andássemos na mesma velocidade, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Imagina a colisão enorme que isso teria. Ou seja, se cada um tem um processo e um tempo, ou seja, eu vou chegar lá no meu tempo. Se a pessoa chegou antes, ok, ela teve o processo dela, ela teve o tempo dela. Então, e aí a gente se compara, porque fulano chegou antes, ou porque ciclano conseguiu antes de mim. E não, as pessoas têm que entender que somos diferentes e que cada um tem o seu tempo, né? Exatamente. E o processo de comparação também, ele denota uma menos-valia muito grande, porque você não observa suas verdadeiras características, suas verdadeiras qualidades. Seus atributos que você tem. E isso é para olhar para dentro de si, né? Quando a gente avalia isso. Bruna, alimenta a sua insegurança e diminui o seu poder pessoal, não é mesmo, doutora Patrícia? Pois é. Então, conhecer-te a ti mesmo é você entender primeiro a sua sombra. Quais são os seus desafios? Quais são os seus desafios? Quais são as suas deficiências? Né? Então, o que você precisa melhorar dentro de você? São as deficiências que nos trazem esse gancho para que nós possamos realmente olhar para dentro de nós mesmos. Então, não é ter vergonha de dizer quem eu sou. Então, dentro deste processo íntimo, pessoal e intransferível, nós começamos, a desenvolver um raciocínio lógico diante do mundo em que estamos inseridos. E nós paramos de querer discutir com o outro e de querer, por exemplo, levar a nossa verdade. Você tem que, aos tenquismos e os achismos, né? Você tem que acreditar no que eu estou falando. Você tem que fazer o que eu estou falando. Ou eu acho que você tem que fazer isso. Ninguém acha nada. Cada um tem a sua assinatura, cada um tem a sua maneira de ser, de pensar e de sentir e agir. E buscar isso dentro da beleza íntima, para que nós possamos entender onde estamos inseridos, qual o nosso verdadeiro propósito, quais são os objetivos primeiros, quais são as metas que precisamos desenvolver, porque é o caminho que é o potencial para o crescimento. Não é tanto chegar lá. O que é mais legal é o caminho que a gente vai trilhar. Então, tudo isso a gente vai desenvolver dentro de nós mesmos, trazer esse poder pessoal, Bruna. E esse poder pessoal está intimamente ligado com inúmeros fatores. São campos emocionais, mentais, que estão ali inseridos. Então, para isso, a gente observa, por exemplo, procurar as experiências que eu passei, né? Como é que eu vou achar esta solução? Qual o caminho que eu vou seguir neste momento?
né? Então, as crises, elas consomem muita atenção. As dificuldades que passamos, os perigos que passamos, os traumas que passamos, ficam registrados. E ficam registrados na memória celular instantaneamente. Quando eu observo que eu vou indicar um medicamento homeopático para limpar aquela memória celular, porque a homeopatia não é natural, a homeopatia é frequencial. Então, o trabalho que eu analiso, os compostos homeopáticos que eu formulo, a homeopatia trata todas as patologias, trata epidemias, pandemias, eu tenho, trata a dengue, trata o Covid-19, qualquer coisa. Porque nós temos que entender o indivíduo que está apresentando aquele conjunto de sinais e sintomas, como ele percebe a vida, como ele reage diante daquela crise. Um caso muito interessante que eu falei numa das lives que eu fiz, eu gostaria muito de falar sobre isso. Teve uma vez uma senhora que isso ficou muito registrado, que isso realmente é o que eu estudo e que eu percebo. Essa senhora passou por um processo de uma perda abrupta, muito, muito grave na vida dela. Foi o filho dela mais novo que morreu num acidente de carro, quer dizer, um menino, nunca ninguém ia imaginar que aquele jovem, né, bonito, saudável, levantou pela manhã, falou bom dia para a mãe e quando chegou meio-dia, sucumbiu. Ela entrou num choque, né, passou por todo o processo de trauma e tudo mais. Passado uns meses, ela começou a apresentar convulsões, uma atrás da outra. E foi no neurologista, fez todos os exames possíveis, impossíveis e imaginários, e tomando os medicamentos do neuro, não estava melhorando. Continuava aquelas crises convulsivas. Aí chegou a filha dela, foi uma aluna minha, e ligou para mim e disse, olha, professora, eu gostaria que você atendesse a minha mãe. Dentro da homeopatia, a gente trabalha dentro da neurologia, ginecologia, tudo. Reumatologia, oncologia, qualquer patologia. E tudo bem. E aí ela conversando comigo sobre todo o caso dela, chegou um momento da conversa que eu fui analisar, que ela falou da perda desse filho. E quando ela falou da perda desse filho, eu entendi e analisei que a memória celular da perda, ela reagiu dentro daquela maneira, porque cada um tem uma maneira individual de reagir à homeostase do corpo. E ela começou a apresentar aquilo. Claro, eu indiquei medicamentos para convulsão, tudo, mas eu fui lidar com aquela perda e limpar aquela memória celular e aquele padrão dentro da área da mente consciente do ego, que ficou ali registrado aquele padrão, por isso que a hipnose é interessante, né? E aí eu fui entender todo o contexto e fui limpar de dentro para fora e de cima para baixo. E paulatinamente, em menos de um mês, quando ela chegou mais ou menos uns 40 dias, ela diminuiu muito a quantidade, né, as vezes, que ela convulsionava. Então, quando nós entendemos que as reações hoje, né, que essas pessoas hoje que estão passando, que estão ali no fronte, né, que estão ali em loco, elas estão com adrenalina 1000, certo? Isso é fato. Na hora que elas baixarem isso, o corpo vai reagir. Ele vai apresentar ali comportamentos, sensações, percepções, porque as memórias celulares estão ali registradas. É o mesmo caso, por exemplo, de uma célula cancerosa. Você faz a quimioterapia, radioterapia, perfeitamente. Você mata tudo, a memória celular está ali. E o padrão ali das crenças, dos valores, dos preconceitos, continuam.
Então, a mente consciente do ego continua a alimentar os padrões celulares. Se você não entender que você precisa limpar a mente consciente do ego para limpar posteriormente com homeopatia os padrões, né, das memórias celulares, você não consegue fazer um trabalho grande. Então, quando nós entendemos dentro deste contexto, nós começamos o quê, meninas? Nos responsabilizar sobre nós mesmos. Nós começamos a entender que nós somos um roteador, nós somos uma máquina, que nós estamos inseridos numa máquina, precisamos entender como o nosso cérebro funciona, como ele processa essas emoções, como ele processa tudo isso, porque não é o cérebro que pensa, é o espírito. Afinal, quem é que pensa? Quem é que passa as reações emocionais? É o espírito que está dentro deste corpo físico, porque o corpo físico, ele está ali, né? E nós estamos dirigindo ele constantemente. Você quer o quê? Um corpo físico, uma Ferrari? Você quer uma Lamborghini? Você quer o quê? Fazer o quê? Como você quer reagir diante disso? Então, é claro que é muito importante que nós percebamos os alimentos, a maneira de como nós reagimos dentro do nosso local de trabalho, como nós reagimos com a gente mesmo, com o nosso parceiro, de que maneira nós observamos o mundo à nossa volta. Então, são questões que a gente vai desenvolvendo, percepções que a gente vai desenvolvendo e que a gente vai criando novas formas, novos caminhos, porque existem bilhões de caminhos e muitas vezes nós ficamos ali estagnados, somente ali presos a um ponto específico. E aí sofremos, e criando, e alimenta, e sofremos aquele trauma. Quando você vai lá e você mostra para a pessoa o que ela criou, olha a ilusão que você criou e que você está alimentando, né? E vamos desenvolver um processo de desconstruir e descriar, e vamos fazer o caminho inverso. Então, precisamos entender o nosso corpo físico e como ele reage diante de tudo isso. Entender que tudo é frequência. Tudo é frequência. Vírus é frequência. Então, deixa eu abrir até um parênteses. Tenho uma tia que ela perdeu o marido há muitos anos, e aí o que aconteceu? Pela tristeza muito grande, ela desenvolveu um câncer no seio, né? Então, porque ela vibrou nisso e acabou despertando nisso. Então, eu entendo que é exatamente isso, né? A emoção, por mais a emoção triste, a emoção do luto, então gerou essa frequência que gerou isso nela. Exatamente. E o órgão específico, os seios, ele tem ali uma simbologia, né, que está ligado à vida dela, como ela reage, porque o corpo humano da gente, o corpo físico da gente, ele está sempre em constante mudança. As nossas células, elas estão sempre em constante mudança, elas estão sempre morrendo, todo dia renasce células novas. Então, se renasce células novas, nosso corpo está em mudança, a vibração em que nós estamos inseridos, isso as células captam e ficam registradas as informações na memória. Na matriz, né? Na matriz. Fábrica. Então, se você está lá numa fábricazinha cheia de células, então aí naquela frequência daquela fábrica está tristeza, ela vai produzindo o mesmo fábrica de células, tristeza. Isso. Entendeu? Se você tem uma fábrica que é o seu central, produz células feliz, que é a frequência que você está vibrando, as células vão produzir espontaneamente também todas as células felizes. Bem não exatamente, não é só o pensamento positivo que resolve. Nós temos que colocar a emoção, é pensamento, emoção e ação. Pensamento, emoção e ação. Então, as nossas células reagem dentro desta maneira. Então, quando nós entendemos, nós começamos a ser eu sou responsável por aquilo que eu faço.
As minhas células, né, elas produzem as reações conforme as minhas escolhas, né? A alimentação, grande quantidade de açúcar, né? Açúcar, ela atua diretamente no colesterol, açúcar e farinha branca aumenta o colesterol, e todo mundo fala, mas comer carne de porco ou gordura de porco faz mal. Não, a gordura de porco é o colesterol que faz. Nosso cérebro precisa do colesterol, que nada mais é que o combustível para que o corpo funcione. Então, inclusive, é uma das melhores gorduras, né, doutora, a ser utilizada para alimentação. Exatamente. Então, o seu fígado agradece, fala, uau, meu Deus, ela colocou uma gordurinha de porco, graças a Deus, vou parar de inflar, vou parar de inflamar, vou parar de inflamar. Isso. E toda doença começa num processo inflamatório. As nossas inflamações, quando a gente sempre fala para os meus pacientes, eu falo, olha, a gente inflama não é só na alimentação, é no nosso humor. Aquele humor estressado, irritado, nervoso, você está inflamando a sua vesícula, o seu fígado, né? Vesícula indignação, e aí ela vai fazer o quê? Como é que ela vai reagir diante de tanta raiva, de tanta indignação, de tanto estresse, de tanta cobrança? Então, o nosso corpo reage dentro dessa maneira. Quando nós entendemos que nós somos co-criadores e que nós podemos mudar o nosso corpo, a biologia, a gente fala, caramba, então eu sou poderosa? Pois é, você é poderosa e não sabia, gente. Então, a gente precisa aprender a se conectar. É algo que não se descobre na escola nem na faculdade, né? Então, talvez um segredo omitido de nós. Pois doutora Patrícia? É. Eu não posso falar muito aqui, porque nós estamos aqui num horário, mas tudo. Mas a questão vibracional, eu acho que na questão vibracional, eu acho que isso era algo que existe em tudo no mundo, como na biologia, como no ecossistema, como no padrão do ser humano. Então, é algo que isso hoje deveria ser repensado, de estar sendo iniciado para as pessoas, né? Porque nada está parado. Mas acontece que a gente tem que observar a intenção que está por trás. Qual é a intenção? É mostrar para as pessoas o conhecimento verdadeiro da saúde integral, que o problema não está no meu dedinho, o problema está, não é problema, mas como eu reajo fazendo com que meu dedinho faça isso daqui. Então, a gente tem que entender o sistema que estamos inseridos. Então, hoje está tudo corrompido. Dentro da saúde, dentro da educação, corrompeu, as informações são todas distorcidas, então a gente tem que buscar individualmente o verdadeiro conhecimento. E mas como é que eu faço para buscar o verdadeiro conhecimento? Primeiro você começa a olhar para dentro de você. Vamos fazer esse caminho inverso, que é o que eu estou conversando hoje com vocês. Ele é profundo, ele é extremamente fascinante, esse caminho, porque a gente vai descobrir pedacinhos nossos, a gente vai descobrir armários que ficam guardados a 7 chaves com informações imprescindíveis. E a partir daí, a gente começa a ter um nível de consciência melhor. A gente trabalha uma palavrinha chamada discernimento. E o discernimento, ele vai desenvolver um campo de ação muito maior, onde a gente vai realmente buscar a verdadeira saúde. Por isso que eu falo que eu não sou uma homeopata tradicional, não sou uma psicóloga tradicional, eu não tenho nada de tradicional. O trabalho que eu desenvolvo é completamente diferente dos demais, porque eu vou entender o que está bem por trás da causa e entender que tudo é movimento e que tudo se comunica. Poxa, a nossa glândula pineal, ela é tão importante. Eu fiz um estudo paralelo da glândula pineal,
com o olhar dinâmico que eu tenho hoje, eu comecei a descobrir um montão de coisas. Eu falei, e nós não percebemos, e nós intoxicamos a glândula pineal com flúor. Calcificamos ela, na verdade, né? Também Calcificamos. com a água que a gente ingere, né? Ah, menina, Bruna, vocês não sabem o que nós temos na água. Vocês não imaginem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come. Eu sempre falo que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque nem orgânico é orgânico hoje em dia, porque o solo está contaminado. Está tudo contaminado, o ar contaminado. A gente vai pelo menos pior, né, doutora? Inclusive, uma coisa que eu vivenciei é porque, ultimamente, as águas de garrafinha, pelo menos aqui na minha região, tem vindo muito com... Porque a gente sabe que tem os sanitizantes para não deixar que, né, as bactérias, enfim, estavam com muito gosto de água sanitária, por incrível que pareça, as águas engarrafadas. E eu, assim, né, eu fiquei, caramba, não é só aqui, porque algumas outras pessoas de outras regiões comentaram sobre e a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. A quantidade de cloro deve ter sido, assim, né, um pouco... não só cloro. Não só cloro, Cláudia, tem um monte de coisa que vocês não imaginam, que eu não posso falar aqui, porque senão o canal cai. Tem muita coisa. Só para o grupo interno, mas também quem quiser saber, quiser entrar em contato com a doutora Patrícia, aí a gente vai deixar o contato aqui. Eu estou fazendo um trabalho agora em grupo muito interessante, a minha ideia é o seguinte, eu não gosto de guardar nada, porque eu tenho muitos estudos de muitos anos, não só dentro da homeopatia, mas desenvolvendo técnicas homeopáticas, estudando física, epigenética, comportamento humano. Um belo dia, estava aqui no consultório, falei, eu preciso passar tudo isso para as pessoas. Falei, como eu vou passar? Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou abrir um grupo, mas isso eu vou falar depois, porque é um trabalho sensacional, que vou levar o conhecimento para o mundo, romper barreiras. Você está lá na Austrália, você pode participar desse grupo. Você está na China, na Conchinchina, você pode participar do grupo. E vou levar todo o conhecimento, eu vou distribuir o conhecimento, porque o conhecimento não ocupa espaço. E realmente precisa ser compartilhado. Quanto mais, o universo é assim, né? Quanto dá e recebe, a energia, né? Dar e recebe, dar e recebe, dar e recebe. Eu falei, mas para que eu vou ficar cíclico. Exatamente. Doutora. Então, isso é muito... Oi, diga. Nós temos aqui um comentário. Doutora Patrícia Ridal, tem como reverter a calcificação da glândula pineal? Opa! Tem! Eu faço esse trabalho comigo. Tem medicamentos homeopáticos que eu indico, porque, assim, o que eu falo na homeopatia, pessoal, o Santo Graal, é a potência, é como você vai colocar, qual potência que você vai indicar para aquele indivíduo, porque cada um reage dentro da sua maneira, cada um tem a sua frequência, e o tempo necessário. Então, existem alguns medicamentos, sim, que a gente indica, que eu indico, que eu prescrevo para limpar as glândulas, não só a glândula pineal, mas para desinflamar, para desintoxicar, desparasitar, isso eu sempre fiz na minha vida. Sempre trabalhei dentro deste raciocínio lógico, só que não esquecendo do campo emocional, mental, instintivo, do sentir. Por quê? Porque não adianta só eu limpar. Desinflamo o órgão maravilhosamente bem. Né? Aí eu vou lá, desintoxico de metal pesado, de tudo que vocês possam imaginar. Aí eu vou lá e vamos desparasitar, depois vamos suplementar, eu trabalho com tudo isso. Tudo isso. Eu tenho lâminas de probióticos, de enzimas e de tudo mais. Bom, mas não adianta você só desenvolver esse raciocínio, pessoal, se você não limpar não só a memória celular, mas que está no campo mental alimentando a memória celular, senão a gente fica o quê? Fazendo o quê, pessoal? Enxugar gelo.
E aí a gente não sai do lugar, por isso que as pessoas patinam. A gente fica no looping eterno e não sai dali. Fica lutando contra nada. Então, realmente, a questão emocional, se ela não for ajustada, né, e ela for melhorada aí, por mais que você faça essa limpeza, vai voltar, né? Ele vai voltar e vai voltar para o mesmo estágio inicial. Pois é. Então, o próprio Otávio falou ontem da importância, né, de se tratar com profissionais que tenham realmente o empenho de ajudar, né, estejam ali não só fisicamente como mentalmente, porque a gente sabe que também os profissionais eles precisam de ajuda, dependendo da demanda que eles atendem, e às vezes eles estão ali fisicamente, não mentalmente, não realmente se preocupando com cada minuciosidade do ser do paciente ali. Diferentemente da doutora Patrícia, eu sou suspeita para falar, porque eu me consulto com ela, mas nós deixaremos aqui na descrição para vocês, tá? Os dados para entrar em contato, as redes sociais ao qual ela tem perfis, e também deixaremos as de Dacla News, tudo aqui na descrição. Isso que eu falo, doutora Patrícia, fala para a gente onde que a gente encontra a doutora Patrícia Ridal na internet, tem site, tem Facebook, Instagram, WhatsApp? Olha, eu tenho o Instagram, e dentro do Instagram doutora Patrícia Ridal, tem um link que vai para o WhatsApp para agendar consulta. Tem um link também lá dentro que vai para o YouTube. Eu tenho um monte de vídeos no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu falo um montão de coisa. Quer dizer, não posso falar muita coisa, mas o pouco que eu falo, né? Eu tenho, quando o pessoal fala assim, ela vai lá, ela rasga o verbo, quer dizer, de uma maneira ou de outra, mas a gente vai falando certas coisas. Mas o importante é abrir a consciência das pessoas, né? Proporcionar oportunidades para que a gente possa encontrar a nossa verdadeira realidade, afinal, né? O nosso eu sou, e ele está mostrando todo o tempo, né? E se reposicionando, muitas coisas, a vida se reposiciona, e a gente não consegue ter essa leitura da vida e compreender o que realmente o que a gente precisa mudar, pessoal. E é isso que eu faço no meu trabalho. E tudo isso que eu faço comigo. Porque eu falo, se eu não me tratar, se eu não melhorar a mim mesma, se eu não buscar realmente esse olhar interno profundo diante de mim mesma, eu comigo mesma, como é que eu vou ajudar o outro? Como eu vou estar preparada para o outro? Então, a gente precisa deixar as máscaras cair, desenvolver a nossa assinatura pessoal. Por isso que eu falo, eu não me comparo a ninguém. Por quê? Porque eu sou eu. Doutora Patrícia, eu vou falar aqui, eu vou dar um exemplo bem lúdico, que é assim, aquele coach que fala que você vai ficar rico, mas tipo, ele não ficou, sabe? Então, assim, não adianta você aplicar algo que você não conseguiu fazer. Então, isso é muito legal, porque você, em tese, coloca você como cobaia para fazer a aplicação dos seus métodos. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É quando você utiliza em si e aí sim, opa, ok, agora eu consigo aplicar e ajudar no outro, né? Porque aqui deu certo, né? Isso. Não só as medicações, todas as medicações, suplementações eu desenvolvo para mim mesma, estou sempre trabalhando a prevenção dentro da saúde, e é o objetivo primeiro, é agente primeiro, segundo agente, terceiro agente. E observar também o nosso campo mental, as nossas crenças, limpar toda essa sujeira que a gente mesmo criou e ficou durante milênios aí alimentando nesse ciclo vicioso em que estamos inseridos há muito tempo. Morre, encarna, volta. E a gente, aqui neste planeta, dentro da minha visão, não há um processo de evolução, porque eu vejo que a gente reencarna novamente por um mesmo ciclo e ficamos ali patinando. Então, eu vejo que a humanidade está patinando durante muito tempo. E esse processo que eu estou desenvolvendo no consultório é tirar as pessoas desse movimento que elas estão ali, um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás, e realmente, verdadeiramente sofrer a mudança, né? Que a vontade está aí inserido dentro de cada um de nós. Que bacana. Gente, muito obrigada. Precisamos encerrar.
agradeço muito a doutora Patrícia Teti. Nossa, que live maravilhosa hoje aqui. Eu já vou até marcar a consulta aqui já no Instagram e já vou clicar lá. Não é brincadeira, não, porque eu adorei, até pela questão da homeopatia. Né? Eu sempre, desde criança, sempre fui muito cuidado com a homeopatia por conta da minha mãe, né? Que também sempre gostou muito e usa até hoje, então ela é muito, muito fã desse tipo de terapia. E preciso também das considerações finais da senhora, um recadinho, e das considerações finais da Bruna. Falo eu primeiro? Pode ser. Pessoal, busquem a verdadeira saúde. Não esperem nada do outro lá fora. Parem de ficar esperando do outro que as coisas mudem. E o momento é agora. Promova a mudança. E eu sei que você está preparado para isso. E eu estou aqui para lhe ajudar. Um beijo no coração. Bruna. Gostaria de agradecer você, Patrícia, por estar aqui, aceitar o convite. Cláudia, estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, às 12 horas, horário de Brasília. Agradecer aos que acompanham o nosso canal, aos que estão comentando aqui, isso faz uma enorme diferença, além de estarem compartilhando esse conhecimento, cada dia trazemos diferentes atualizações nacionais e internacionais, além de estarmos agora, né, com esse novo quadro de trazermos convidados associados e não associados de Dáquila com um conhecimento que com certeza vai trazer diferença para a sua vida. Então, muito obrigada a todos e até amanhã. Sem dúvidas que com certeza a gente vai mudar a vida de alguém com cada um que vier aqui compartilhando conhecimento. Isso daí não tenha dúvidas. Que a gente mude a vida de uma pessoa, a gente já fez muita coisa. Isso daí é importantíssimo. Tanto na questão informativa, jornalística, que a gente traz para estar atualizando as pessoas. A gente tenta trazer as notícias imparciais como um todo, para que as pessoas busquem também o conhecimento do cenário que vive, e a gente também traz informações desse cenário, desse ecossistema que a gente tanto preza. Então, gente, muito obrigada. Estaremos aqui amanhã, meio-dia. Então, até lá. Doutora Patrícia, aguarde um pouquinho aqui, tá bom? Tá bom.